Em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos de finas joias. Então, no decorrer desse capítulo 31 do livro de Provérbios, você vai aprender um pouco sobre as qualificações e virtudes dessa mulher no padrão de virtudes que a palavra apresenta como uma mulher virtuosa. O que seria uma mulher virtuosa? No padrão da palavra de Deus, no padrão do conhecimento da palavra de Deus. Seria a mulher que adquire virtudes em comum acordo com o que a palavra nos apresenta. E no decorrer da escritura, tocando nesse assunto e falando a respeito do que seria essa mulher virtuosa, a Bíblia apresenta a mulher virtuosa como uma mulher que é casada, como uma mulher que é responsável, uma mulher que toma decisões, que toma iniciativa, uma mulher que segue as orientações do Senhor. Então, a Bíblia não relata que uma mulher virtuosa, segundo o padrão de Deus, especificadamente seria apenas as mulheres que tenham um certo tipo de valor na sociedade, com diz respeito a ter uma formação de nível superior, ou a mulher que seja propriamente apenas casada, ou a mulher que de fato seja alguém que já demonstre ser muito próspera. Mas a palavra aqui se refere à mulher virtuosa, àquela que é dotada de virtudes, virtudes segundo o padrão de Deus. E toda árvore que seja dotada de bons e excelentes frutos, é óbvio que certamente aquele fruto é qualificado, aquele fruto é louvável, aquele fruto pode ser seguido exemplo. Então, a gente vai analisar aqui e ver que mulheres de Deus podem se encontrar no nível de mulheres que seguem a Deus, mesmo estando num tempo apropriado onde ela ainda não possa estar vivendo realização de colheitas de acordo com o que no momento ela ainda esteja plantando. Por quê? Porque é possível uma mulher ser virtuosa mesmo ainda não estando casada. É possível ser uma mulher virtuosa mesmo ainda não ter conseguido uma qualificação profissional com diploma. É possível ser uma mulher virtuosa mesmo que ainda não tenha diante do mundo uma qualificação, a nível científico do mundo, onde as pessoas possam identificar como alguém rica de conhecimento, rica de sabedoria, rica de bons exemplos, onde através dessa mulher você possa aprender alguma coisa. Mas aqui fala, pelo que eu entendo, pelo que eu acredito, que está falando relacionado a uma mulher virtuosa segundo as virtudes do Senhor. Então, se você se identifica como essa mulher que é virtuosa segundo as virtudes do Senhor, você vive a sua vida
fundamentado na palavra de Deus, sabendo que Ele é o nosso cabeça, que Ele é o nosso Senhor, que estamos abaixo de uma direção superior, vinda de Deus, onde Ele nos dá a direção, nos dá a inspiração, nos dá sabedoria para que consigamos tomar decisões, para que consigamos frutificar, para que consigamos prosperar debaixo da sua capacidade dentro de nós e sobre nós. Glória a Deus pelas mulheres que são casadas, que têm os seus maridos, que têm um suporte, né, de alguém que vem para somar, para te ajudar. Né? A palavra do Senhor diz que o marido é o cabeça e a mulher é a auxiliadora idônea, onde os dois juntos, né, podem viver uma intimidade no espírito, na alma e no corpo, tornando-se uma só carne. E aonde duas pessoas juntas em concordância podem resolver muitas coisas em Deus e serem ainda mais abençoados. E para as mulheres que não têm marido, não significa que ela não possa estar debaixo de um cabeça. E não significa que ela não tenha em sua vida a presença moral de um líder, de um cabeça, que possa ajudá-la, orientá-la e inspirá-la a tomar decisões. Como no caso somos representações de alguém que somos submissas ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Então, se você é mulher e é uma serva do Senhor, que ama a Jesus, que ama a Deus, que conhece a Palavra do Senhor, não se sinta diminuída pelo fato de você ser a mulher de Provérbios que ainda não casou, ou que ainda não tenha marido, não tenha família. Porque a mesma honra que Deus dá para as mulheres que são casadas e que têm os seus esposos, o Senhor Ele dá para a mulher que ainda não casou, mas que tem o senhorio de Deus como sendo alguém maravilhoso, poderoso e gracioso, que lidera e governa muito bem a sua vida. Então não somos uma igreja solta, aparentemente falando. Somos uma igreja que estamos debaixo de uma cobertura do senhorio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele não é o nosso marido, porque a palavra do Senhor diz que a evidência de um casamento, de um relacionamento conjugal, consiste em o homem e uma mulher quando se tornam uma só carne. Então, essa parte de intimidade é no casamento entre o homem e a mulher. Porém, o nosso Deus e Pai, Ele não é o nosso marido, mas Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso cabeça, que administra e cuida muito bem de nós, ao ponto de nos orientar quando precisamos, de nos sinalizar, de nos proteger e suprir as nossas necessidades, no espírito, na alma e no corpo, até que consigamos realizar as próximas etapas do propósito que desejamos no decorrer da nossa vida. Mas o que eu quero apresentar aqui é dar glória a Deus pela capacidade que o Senhor tem de honrar as mulheres. Sejam elas solteiras, sejam elas casadas, sejam elas alguém que já tenha uma experiência de vida, onde possa ter um respaldo profissional muito bem resolvido e realizado, mas enfim, dentre tantos esses atributos, a gente entende que nós temos um Deus e Pai que cuida de nós, que está conosco, que é o nosso Senhor, quem nos ajuda, quem nos orienta, quem nos ensina a respeito de todas as coisas e nos faz prosperarmos na área em que precisamos
prosperar, crescermos na área em que precisamos crescer, aprender o que precisamos saber para que possamos ter uma vida louvável, uma vida grata, uma vida segura, uma vida em paz, em comunhão com o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, a mulher de Provérbios, no capítulo 31, que é uma mulher desenrolada, uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher que sabe agir no tempo oportuno, que tem responsabilidades, que entende diante de Deus o que precisa ser feito e que pratica muito bem a palavra. Essa mulher é a representação de uma mulher que ama a Deus, que se submete a Deus, que escuta as palavras de Deus e que se esforçam para colocar essas palavras em prática.